A Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto de lei que aumenta a punição para crimes de pedofilia. A prisão será de 4 a 8 anos. Para entrar em vigor, falta apenas a aprovação do presidente Lula. Mas hoje o que vigora é a impunidade em muitos casos. Você vai ver crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes que ficaram esquecidos porque as instituições não funcionam como deveriam. Nossos repórteres viajaram mais de 700 quilômetros para constatar que muitos conselhos tutelares funcionam em situação precária. Uma pesquisa mostra que a maioria não tem sequer telefone para trabalhar. Telefone, fax, computador. Nada demais. É o mínimo para o funcionamento de um conselho tutelar. A instituição que deveria ser a primeira no atendimento aos casos de violência sexual e de onde eles são encaminhados para a polícia ou para a justiça. Nós temos que ter telefone para que no decorrer do procedimento nós possamos ter como fazer contato com quem for preciso, acionar polícia, Ministério Público, enfim. Nós precisamos, isso é imprescindível realmente. Mas até isso falta em muitos conselhos, como em Ipueiras, a 304 quilômetros de Fortaleza. Sem saber que estava sendo filmada, a única conselheira que encontramos de plantão disse não ter um número de contato. No momento, agora, a gente está sem telefone, só o celular. E agora ele não funciona. De acordo com uma pesquisa nacional dos Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente, 54% dos conselhos não têm linha fixa de telefone. 49% não dispõem de computador. Na região Nordeste, o número de conselhos sem telefone sobe para 61% e sem computador, 55%. Quando faltam equipamentos básicos, os conselhos deixam de cumprir uma obrigação: informar as ocorrências ao Sistema Nacional de Registro de Informações, que direciona as políticas públicas para crianças e adolescentes. A falta de estrutura prejudica pessoas como esta moradora de Ipueiras. Ela precisou denunciar a violência sofrida pela filha. Não caminharam nada. Ela continuou sempre na mesma, então eu estou esperando resolver, então não resolveram nada. E nem pode resolver sozinho. Mesmo bem estruturado, o Conselho depende de uma rede de atendimento eficiente para dar prosseguimento às denúncias. É expedida a guia, de exame de corpo de delito. De lá ainda passa 15 dias para poder o médico, o legista, retornar à delegacia, no caso do laudo, da perícia que foi feita. E de lá ainda vai ao fórum, para poder ainda vão colher testemunhas. Quer dizer, é muito lento, é muito morosa. É tempo de o próprio agressor ir embora, escapa tudo, e isso não faz de conta. A desigualdade social contribui para os casos de exploração sexual e para a impunidade dos criminosos. Aqui em Santana do Acaraú, um caso típico envolveu de um lado um religioso muito influente e respeitado na cidade, do outro, crianças e adolescentes pobres, atraídas por ofertas de ajuda financeira. Convidava a gente para ir passear de carro, ele dava boneca a gente, dava saco de pirulito, dava roupa. Ele chegou até a me dar uma bicicleta, ele. Na época, levar a denúncia ao Conselho Tutelar não adiantou. O Conselho Tutelar ia atrás de nós, dizia que nós era culpado. Os moradores fizeram coro com o Conselho. O pessoal estava ameaçando nós aqui, dizia que nós ia presa por causa disso. Aí nós nem saímos dentro de casa. As vítimas tiveram que passar por tratamento psicológico em Fortaleza. Quando voltaram à cidade, as meninas enfrentaram a maratona em busca de justiça. Nem acontecia as audiências porque ele não ia. Aí ficava adiando. Só adiando. Para as vítimas, que continuam morando no mesmo lugar, sobraram o trauma da experiência que viveram e uma dolorida sensação de impotência. Ele morreu, não deu em nada, então aí nós ficamos culpados. O que nós já perdimos, então e agora? O que é que vai fazer? Nada. Essa reportagem que vocês acabaram de assistir foi vencedora da categoria nacional em televisão do 4º concurso Tim Lopes para projetos de investigação jornalística. É realizado em parceria com a Agência Nacional dos Direitos da Infância, Instituto WCF Brasil, com apoio do Unicef, Organização Internacional do Trabalho, Federação Nacional dos Jornalistas e Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo.
Se as instituições não funcionam como deveriam, cabe ao Ministério Público cobrar das autoridades que providenciem o bom atendimento ao cidadão. Aqui no estúdio estamos recebendo o promotor da Infância e da Juventude, Odilon Aguiar. Bom dia. Bom dia. Bom, a gente viu na reportagem, né, que falta o mínimo de estrutura, um telefone, por exemplo. Né? Dessa forma, como o Conselho Tutelar pode cumprir suas funções? O Ministério Público tem atribuições pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que deve fazer com que as autoridades públicas sejam obrigadas a cumprir a sua obrigação de fazer. Dentre as obrigações de fazer, eu diria que no caso apresentado seria de que o Conselho Municipal seja realmente devidamente estruturado através do órgão executivo, que ofereça condições para que os conselheiros possam desempenhar bem as suas funções. E para isso o Ministério Público tem duas ações. Pode promover uma ação extrajudicial e pode promover, ou então, uma ação judicial. A ação extrajudicial é aquela que ele vai buscar o prefeito, procura, conversa com o vereador, com as autoridades do município. Então, e na impossibilidade de não sendo atendido, essa investida do promotor de justiça, ele pode ingressar, então, com ação civil pública em juízo para fazer cumprir essa obrigação. A população também deve ficar atenta à escolha dos conselheiros, né? Ela pode participar disso. Se os eleitos não cumprirem o que determina a lei, que medidas podem ser tomadas? Olha, se o Conselho Tutelar não exerce bem a sua função, não desempenha bem o seu mandato para o qual ele foi eleito pela comunidade, se ele tem uma atuação incompatível com as funções de conselheiro tutelar, se ele viola a conduta pessoal e funcional a que lhe é atribuída, com, digamos assim, um comportamento ilegal, com um comportamento desonroso, ele pode ser destituído das funções de conselheiro e o Ministério Público ingressar com ação civil pública para isso. Bom, não existem varas especializadas na infância e na juventude em todo o Ceará, né? Mas cabe ao promotor de justiça de qualquer cidade do interior cobrar essas ações. Não tenha dúvida, onde a comarca onde não existia o promotor especializado da infância, o promotor que está presente, que ali funciona, ele pode exercer essa função, ele exerce a função de promotor de justiça da infância e da juventude. Ele pode, então, ingressar com ação civil pública, com ação própria, para fazer cumprir essas determinações que a lei exige. Ok, então, nós conversamos aqui no estúdio com o promotor Odilon Aguiar, da Infância e da Juventude. Muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Obrigada, bom dia. Bom dia. Na reportagem de amanhã, você vai ver que a violência sexual não acontece apenas no litoral. No sertão cearense, casos absurdos. Uma jovem foi violentada pelo pai e teve 6 filhos.